Mesmo na tribulação, posso não ver tua mão, mas sei que posso confiar. Em Deus eu posso descansar. Mesmo vendo tudo se acabar, eu sei que nada vai me faltar, pois lá do alto vem a provisão. O meu milagre está em tuas mãos. Olharei pro alto, de onde vem socorro, e é firme na rocha que eu terei vitória. Eu olharei pro céu, de onde vem, terei o testemunho e contarei ao mundo que tu és meu Deus. Você vai cantar um grande testemunho para a honra e glória do Senhor Jesus. Mesmo na tribulação, posso não ver tua mão, mas sei que posso confiar. Em Deus eu posso descansar. Mesmo vendo tudo se acabar, é assim. Eu sei que nada vai me faltar. Sabe por quê? Pois lá do alto vem a provisão. O meu milagre está em tuas mãos. Olharei pro alto, de onde vem socorro, e é firme na rocha que eu terei vitória. Eu olharei pro céu, de onde vem a bênção. Você terá um testemunho e contará ao mundo que Ele é o teu Deus. Quando a minha força se esgotar e tudo em mim desmoronar, então olharei pra ti e confiarei em teu amor. Enquanto o vento então soprar, eu sei que em ti vou me firmar. Então confiarei em ti e na promessa que fez a mim. Olharei pro alto, de onde vem socorro, e é firme na rocha que eu terei vitória. Olharei pro céu, de onde vem, terei o testemunho e contarei ao mundo que tu és meu Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Agradeço a oportunidade. Amém, irmãos? Graças a Deus por este momento. Quero dizer para os irmãos, vamos buscar a presença do Senhor durante estas 12 semanas. Vamos nos colocarmos na presença do Senhor. E todos os irmãos e irmãs, jovens e adolescentes, os quais estão presentes aqui nesta noite, vamos fazer um propósito com nós mesmos e com Deus, de não perdermos
nenhuma semana. E que vamos rogar as bênçãos do Senhor em favor das nossas vidas. Amém, irmãos? Convido aqui a irmã Márcia Goulart. Ela vai estar orando ao Senhor. E em seguida o irmão Jodel estará nos trazendo a palavra do Senhor nesta noite. Pai do Senhor. Cumprimento os irmãos na paz do Senhor, amém? Oremos. Senhor Deus eterno Pai, nós te louvamos, glorificamos o teu nome, Senhor. Porque até aqui, ó Deus querido, o Senhor tem nos sustentado, tem nos guiado, Senhor Jesus. E nessa noite o Senhor já tem falado conosco através dos louvores, ó Pai amado. Mas eu te peço, Senhor, venha abrir os nossos ouvidos espirituais, Pai, para que nós possamos ouvir a Tua palavra, Senhor meu Deus. Hoje, meu Pai, nós estamos aqui, Senhor meu Deus, para te adorar e te glorificar, te render graças a Deus, sabendo que o Senhor é digno de toda honra e toda glória. Por isso, meu Deus, abre os nossos ouvidos, Pai, prepara os nossos corações para que nós possamos receber a Tua palavra. Fica, Senhor, conosco neste lugar. Usa o Teu servo como o Senhor já tem feito, Pai, para a glória do Teu nome. Assim nós oramos e te agradecemos. Amém e amém. A paz, Senhor, amados, pode sentar. Eu gostaria de ler aqui, e como é uma leitura um pouco extensa, porque eu gosto de ler o capítulo, já diz um ditado que é antigo, que um texto sem contexto vira pretexto, e por esse motivo eu gostaria que os irmãos me acompanhassem na leitura, que fica lá em Números, capítulo 12, é o capítulo inteiro, então os irmãos vão entender exatamente o teor da mensagem. E primeiramente gostaria de enaltecer o nome santo do Senhor Jesus, que nos capacitou a estar aqui com saúde. Estamos vivos e vencemos mais um ano. Estamos já em 2022 e isso em si já é motivo de sobra para a gente agradecer, não é verdade? E muito embora o ano passado tenha sido ruim, em alguns aspectos também teve seus momentos bons. E Deus já nos deu esse motivo para a gente poder estar aqui com mais energia, com mais vontade de fazer diferente, de que aquilo que a gente de repente acabou cometendo no passado de erro, a gente não cometa mais. E que a gente possa adorar ao Senhor todos os 365 dias deste ano, amém? Lá em Números diz assim a palavra do Senhor, aleluia. Miriam e Arão falaram contra Moisés por causa da mulher cuxita, que este havia tomado, pois ele tinha tomado uma mulher cuxita. E disseram, será que o Senhor falou somente por meio de Moisés? Será que não falou também por meio de nós? E o Senhor ouviu o que eles disseram. Moisés era um homem muito manso, mais do que qualquer outro sobre a terra. Imediatamente o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam, vocês três dirijam-se à tenda do encontro. E os três foram até lá. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e Miriam e eles se apresentaram. Então o Senhor disse, ouçam agora as minhas palavras, se entre vocês há um profeta, eu, o Senhor, em visão, me faço conhecer a ele, ou falo com ele em sonhos. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Falo com ele face a face, claramente, e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, vocês não tiveram medo de falar contra o meu servo, contra Moisés? E a ira do Senhor se acendeu contra eles, e ele se retirou. Quando a nuvem se afastou de sobre a tenda, eis que Miriam estava leprosa, branca como a neve. Arão olhou para Miriam, e eis que ela estava coberta de lepra. E Arão disse a Moisés, meu Senhor, não ponha sobre nós este pecado, porque agimos de forma tola e pecamos. Não permita que Miriam seja como um aborto, que saindo do ventre de sua mãe, tem metade de sua carne já consumida. Moisés clamou ao Senhor, dizendo, ó Deus, peço-te que a cures. O Senhor respondeu a Moisés, se o pai de Miriam tivesse cuspido no seu rosto, não seria envergonhada por 7 dias? Que ela seja encerrada por 7 dias, fora do arraial, depois trazida de volta.
Assim, Miriam foi detida fora do arraial durante 7 dias, e o povo não partiu enquanto Miriam não foi trazida de volta. Porém, depois o povo partiu de Azerote e acampou no deserto de Parã. Aleluia. É uma leitura um pouco extensa, até peço desculpa aos irmãos aí. Às vezes a gente não tem o costume de ler, né, um versículo tão grande, justamente para não cansar os irmãos. Mas nesse caso aqui, o Senhor, Ele falou comigo e disse: olha, é necessário que não haja dúvida sobre aquilo que vai ser falado, porque é um tema um tanto delicado, e o tema de hoje que Deus me deu é uma mensagem que já vinha há alguns dias, desde o final do ano passado, e o tema é o complexo de Arão e Miriam em contraste com o fator Deus em ação. Quando falamos fator Deus em ação, é aquele fator de que nós tanto pedimos em oração: Senhor, me ajuda. Senhor, o Senhor é aquele que faz a diferença, porque muito embora a gente não consiga fazer muitas coisas, quando o fator Deus entra em ação, nós sabemos que não existe impossível, porque Deus, Ele é o Deus dos impossíveis. Amém? Quantos creem assim? Aleluia, louvado seja Deus. Então, por que é que agora eu coloquei esse contraste com Arão e Miriam? Porque muito embora Deus, Ele esteja sempre com aquela vontade de nos abençoar, de nos dar vitória, nós mesmos, muitas vezes, atrapalhamos que o agir de Deus possa chegar integralmente em nossas vidas e no tempo que Ele gostaria de fazer. Por exemplo, Israel, nós sabemos, era para passar apenas 40 dias no deserto, e acabou passando 40 anos. Nós sabemos por quê. Porque eles acabaram se afastando da presença do Senhor. Então, é sobre isso aqui que a palavra do Senhor está falando. Muitas vezes Deus quer te abençoar. Ele quer te dar aquilo que você está pedindo em oração. Mas muitas vezes você é que está atrapalhando a bênção do Senhor. Não que Ele não vá te abençoar. Não que você tenha mérito ou demérito nisso. É porque o Senhor, Ele repreende a quem ama. Então, Ele não quer que nós sejamos como meninos na fé. Por isso, é importante que a gente fique atento a essa mensagem. E olha, para começar, eu não sou um pregador de movimentos pentecostais, apenas um leitor da Bíblia. Então, os irmãos vão entender que essa mensagem é para edificação das nossas vidas nessa noite. E eu gostaria de falar sobre quem eram eles. Primeiro, falando de Moisés, da sua origem humilde, ali, né, quando no momento triste do Egito, Faraó mandou matar todas as crianças, homens, israelitas, hebreus, aleluia. E Moisés, por um escape do Senhor, acabou chegando à casa de Faraó. Então ele passou ali de uma criança que poderia ter sido morta para um filho adotivo da filha de Faraó. E cresceu na realeza, se tornando um homem importante. Depois, aleluia, louvado seja Deus por, vamos dizer, cumprimento da palavra do Senhor. Acabou que houve um fato, nós já conhecemos a história. Ele acabou precisando ir para o deserto, onde inclusive conheceu aquela que se tornou esposa dele, a Cuxita, que foi motivo ali dessa discussão com os irmãos. Aleluia. Não vou me ater a esse detalhe, apenas para remeter quem era esse Moisés. Um homem que saiu da humildade, foi para a realeza e acabou voltando para o deserto, onde não tinha absolutamente nada, era um pastor de ovelhas. E depois Deus colocou em suas mãos a maior responsabilidade de todos os tempos, que era guiar o seu povo pelo deserto. Aleluia. Arão, na sua coragem e eloquência, nós sabemos também que Moisés não quis de primeira fazer a vontade do Senhor. Ele mesmo disse que era fraco de língua ou gago, que seja. Ele não tinha aquela eloquência nas palavras. E quem tinha essa eloquência? Arão. Por isso que Deus colocou Arão como o seu braço direito, para que pudesse levar a mensagem a Faraó, que não era uma mensagem agradável aos ouvidos. Era uma mensagem de ou libera o meu povo para ir para o deserto me adorar, ou eu vou mandar praga para você. Então não podia ser qualquer um. Esse foi o homem que Deus colocou ao lado de Moisés. Foi o seu irmão Arão, um homem de Deus, porque Deus não usa qualquer um. Ele usa quem quer, mas ele capacita aquele que ele escolheu. Então, certamente Arão, ele tinha essa eloquência para poder fazer essa função. Aleluia. Só que Arão também cometeu um erro. Arão acabou, aleluia, louvado seja Deus, no momento que Moisés subiu, já na sequência, subiu para adorar, para falar, orar com Deus, passou 40 dias, o que acontece? O povo de Israel se rebelia e vai para Arão, que era o responsável naquele momento. O que é que Arão faz? Fraqueja e acaba fazendo o bezerro de ouro. Então, foi uma fraqueza muito grande de Arão, porém, Deus ainda assim o perdoou. Ainda assim,
por causa da dureza do coração do povo, Deus viu que Arão falhou também, mas o perdoou e permitiu que ele continuasse como um sacerdote do povo de Israel. Aleluia. Eu estou resumindo bem porque o tempo é curto e não vai adiantar fazer uma biografia de ambos aqui. Aleluia. Miriam, do acampamento, aliás, do acompanhamento do seu irmão. Nós sabemos que quem acompanhou Moisés quando criança, aliás, uma atitude nobríssima, acompanhou Moisés enquanto estava ali pelo rio até chegar à casa, o próximo, a casa de Faraó, onde estava a filha dele com as suas companheiras, era justamente Miriam. Miriam estava acompanhando ali o bebê. Então ela foi ali cuidadosa com o seu irmão que era recém-nascido. Isso é mérito, aleluia, louvado seja Deus. E depois aparece ela também já na sequência, lá quando Israel atravessa o Mar Vermelho, ela acabou também levando o povo de Israel a comemorar, através da dança que ficou famosa, né? Como Miriam dançou, não é verdade? Aleluia. A Bíblia não coloca isso como um pecado naquele momento, porque o povo estava alegre, porque tinha sobrevivido, o povo tinha passado o Mar Vermelho. Então, ela era uma pessoa que tinha influência, pessoa que realmente causava uma sensação boa no povo. O povo tinha respeito a Miriam. Louvado seja Deus. Por que é que eu estou falando disso? Porque não adianta somente chegar do nada e já colocar a questão dos 3 irmãos discutindo e Deus entrando na questão para resolver. A gente tem que entender que o ser humano, nós aqui, temos qualidades, como vocês podem ver, e também temos defeitos, como também nós sabemos. Todos os que estão aqui têm qualidades e têm defeitos, aleluia, e nós sabemos disso, aleluia. Aquele que diz que não peca, já está pecando porque está mentindo, louvado seja Deus. Então, o que eu quero trazer aqui para a nossa realidade, é que Deus, Ele vê todos nós aqui com as nossas qualidades e defeitos, e mesmo assim, Ele continua sendo o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso protetor, o nosso consolador, aleluia, cuidando de cada um de nós, cada dia das nossas vidas. Para Ele tanto faz 2021 como 2022, Ele vai continuar cuidando de nós, aleluia. As coisas, a gente considera as coisas ruins ou boas, mas para Deus são a mesma coisa, porque nada é impossível para Deus, e Ele consegue resolver qualquer problema, por mais difícil que pareça. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Então, agora, qual é a importância desses 3 irmãos para Israel? A influência, uma delas eu já citei aqui. Todos os 3 tinham muita influência. Miriam tinha influência, Arão tinha influência, senão ele não seria sacerdote, não teria como falar com Faraó e com o povo. E Moisés, sem dúvida, tinha grande influência. Não à toa que ele governou ali, foi o juiz do povo no deserto, né? Durante tanto tempo. E era em torno de 1 milhão de pessoas, somando homens, mulheres, crianças, né? Que na verdade o número não aparece com exatidão, mas os historiadores, os curiosos da Bíblia, dizem que era em torno de 1 milhão. Então você governar naquela época um povo no deserto, um povo de 1 milhão de pessoas, já é difícil hoje em dia. Imagina naquela época, onde o povo, os países, as nações não tinham tantos números assim. Então Israel já tinha um grande número mesmo no deserto. Louvado seja Deus. A influência era uma coisa muito positiva nesses 3 irmãos. A outra coisa, a referência. Quem olhava para Moisés via uma referência. Porque quem aqui não queria ser igual a Moisés? Ver a presença do Senhor, ver a glória do Senhor, falar com Deus face a face. Não são palavras do Jodel, é a Bíblia que diz assim, que ele falava com Deus face a face. O próprio Deus dá testemunho aqui, que ele via a forma do Senhor. Ele não via Deus propriamente, mas via a sua glória, aleluia, louvado seja Deus. Então, ele era uma referência para o povo de Israel, e nós como crentes também temos que ser. E não necessariamente precisamos ver a glória do Senhor, a gente precisa sentir, é claro. Porque quando a gente vem para a casa do Senhor, a gente sente a presença e sente a glória do Senhor em nossas vidas. Aleluia. Mas uma coisa que está intrínseco em quem sente a presença de Deus é que acaba se tornando referência. Pode observar, quando a gente olha para uma pessoa que é crente no Senhor Jesus, a primeira coisa que a gente vai falar, aquele ali é homem de Deus. E não é de agora. A própria mulher, lá, aleluia, ela quando viu o profeta, ela falou, aquele ali é homem de Deus. E ele não tinha pousado em sua casa ainda.
ela começou a querer convidar ele para dormir na sua casa, porque ele já tinha referência, ele já era homem de Deus. Então, quando nós estamos em Cristo, nós já somos referências, e é com isso que a gente tem que tomar cuidado. Da mesma forma como a gente pode ser uma referência positiva, a gente também pode ser uma referência negativa, de como as pessoas não devem ser. E é isso que a gente tem que tomar muito cuidado, porque enquanto igreja do Senhor Jesus, a nossa responsabilidade com a sociedade é maior do que você pode imaginar. Mesmo quando você pensa que as pessoas não estão te olhando, elas estão te vendo. Aleluia. Tanto as coisas boas quanto as ruins, elas estão olhando para você. Você é uma referência para a sociedade. Você é uma referência para quem está em casa aí agora. Aleluia. Então você, de repente, que está aqui na igreja, adorando ao Senhor, você que está assistindo também na live aí, que está em casa assistindo, saiba que você é uma referência para Deus, para as pessoas, diante de Deus, porque é Deus que faz a diferença na sua vida. A outra coisa, que também é uma característica desses três irmãos, a confiança. Será que um não confiava no outro? Como poderia eles trabalharem juntos se não confiassem um no outro? E é uma característica que tem que estar presente em nós, porque ninguém quer ficar perto de quem não tem confiança. Você gostaria de ficar perto de uma pessoa que você não confia? Lógico que não. Todos nós gostamos de estar com pessoas nas quais nós confiamos, não é assim? Aleluia. O povo de Israel tinha confiança em Moisés, em Arão e em Miriam. Esses três irmãos eram abençoados, era uma família realmente que era bênção de Deus sobre aquele povo. Aleluia. Então eles como referência, sentiam a sua influência e ainda confiavam bastante nesses três irmãos. Louvado seja Deus. Agora, eu pergunto aos irmãos, o que será que levou eles a perceber e a querer discutir essa questão da esposa cuxita de Moisés? Porque muito embora ele realmente tivesse uma esposa cuxita, ele teve esse casamento enquanto não estava ali em Israel. Ele estava no deserto, acabou encontrando, nós já sabemos a história. E aliás foi uma bela história por sinal, né? Que ele acaba ajudando elas. Nós já conhecemos a história. O seu sogro Jetro acaba pedindo que ele vá para a sua casa, e ali ele acaba conhecendo e casando com a esposa cuxita. Louvado seja Deus. Então tinha uma história. A sua esposa não tinha sido uma mulher qualquer, foi uma moça de família que casou com ele, com a qual ele construiu uma família e teve 2 filhos, né? Então era uma bela história. Porém, Arão, esses que nós citamos aqui, Arão e Miriam, num determinado momento cismaram que aquilo estava errado, porque naturalmente Moisés não poderia ter casado com a cuxita, segundo o pensamento deles. Mas eu pergunto, será que entre o povo de Israel ninguém tinha casamento com outros povos? Porque eles tinham vindo do Egito. Provavelmente, eles que eram casados com egípcios também levaram alguns egípcios consigo. Então não era novidade que tivesse casamentos mistos ali em Israel. Muito embora não fosse a vontade do Senhor, havia esses casamentos mistos. E eles agora estão questionando a Moisés. Vem cá, será que Deus só fala através de Moisés? Será que ele não fala também através de mim ou de você? Era isso que eles estavam questionando. Traduzindo nas minhas palavras, ele estava dizendo, vem cá, será que Moisés é isso tudo mesmo? Será que ele está nesse oba-oba aí? Será que a gente não pode, de repente, fazer o que ele está fazendo, aí assumir o lugar dele como líder? Era essa a ideia. Era o que estava intrínseco ali naquelas palavras. A preocupação com a esposa cuxita não tinha nada a ver com a esposa em si. Era com a liderança de Moisés. Era esse o problema. Aleluia. E aí isso me levou a questionar. Por que será que eles pararam para pensar? O que levou eles a cometer esse erro? Aí eu digo, primeira coisa, aleluia, inveja. Nós sabemos que quando você recebe um dom, um talento da parte do Senhor, uma incumbência, responsabilidade, aleluia, para você é um peso, é uma responsabilidade, mas para quem vê é um mérito. E tem muita gente que não fica feliz com isso, acha que você não é digno daquele mérito, aleluia. Muitas vezes eu conheço, e não vou citar nomes naturalmente, pessoas que estão em cargos que ocupam, né? E que muitas vezes nem gostariam de estar, porque é muita responsabilidade. Gostaria até de transferir, mas para quem olha, não. A pessoa ali está no mérito, ele não merece aquilo. E eu digo para você, da parte do Senhor, se Ele te escolheu, não é mérito, é porque Ele conhece a sua capacidade, é porque Ele sabe que você pode fazer. E Ele está te capacitando para fazer. Então, muito embora haja aqueles que não estão acreditando no seu potencial, olha, deixa eu te falar uma coisa. Enquanto Deus acreditar no seu potencial, vale a pena acreditar.
Enquanto Deus acreditar que você pode fazer, vale a pena continuar fazendo o seu excelente trabalho. Essa obra não é do homem, essa obra é do Senhor. E se Ele te chamou para fazer, é que Ele sabe que você pode fazer. E você só vai sair no momento que Ele permitir. Porque quem te escolheu não foi o pastor, não foi algum irmão, foi Deus. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. O outro ponto, o que levou eles a cometer esse erro. Aleluia. O que levou eles a cometer esse erro? A necessidade de sentirem-se importantes. Porque muita gente tem isso, o ser humano tem isso, Sandro. É psicologia. Nós temos a necessidade intrínseca em nós de nos sentirmos importantes. Se alguém, por exemplo, passa por mim, que eu conheço, e não fala comigo, eu já penso, ou está brava comigo, ou ficou rica e não quer mais falar com os pobres. É isso que eu penso, né? A gente começa a pensar, isso é uma característica do ser humano, não é nada anormal. O ser humano tem essa necessidade de se sentir importante. Por isso que a psicologia diz, né, isso aí já no âmbito de trabalho, que para você não ter problemas com o seu chefe, você tem que respeitar a sua autoridade. Não é puxa-saco, é diferente. É respeitar a sua autoridade, para que você não tenha problema no trabalho. Isso é psicologia no trabalho, para você poder eliminar problemas. E na igreja também, muitas vezes, há necessidade disso. Você respeitar a autoridade de muita gente, para poder não criar problemas, até com outros departamentos também. Isso faz parte. Isso, enquanto igreja, organização social, nós precisamos nos dar bem com os irmãos. Isso é fato. E aqui, eles estavam se sentindo meio que desmerecidos, pelo fato de terem essas influências, serem referências, terem a confiança do povo e não serem o líder principal daquele povo. Isso causou neles, mas espera aí, será que eu estou tendo será que eu estou recebendo o mérito necessário, justo? Espera aí, mas Moisés, ele é igual a mim e tal, será que eu não posso ser mais que ele? A necessidade de importância bateu tão forte que eles começaram a questionar o que eles encontraram pela frente. E o que eles acharam ali em Moisés foi justamente o casamento misto com a cuxita. Se não fosse isso, seria qualquer outra coisa. Porque para as pessoas falarem de você, não precisa você fazer nada. Elas vão te julgar pelo que você faz e pelo que você deixa de fazer. Pelo que você é e pelo que você não é também. As pessoas vão te julgar. Mas isso não vai desmerecer você diante do Senhor, porque a capacidade que te dá é Ele. O ministério que você tem é dele. Aleluia. E o que Ele tem para a sua vida, só Ele é que pode te dar ou tirar. Ninguém mais. Aleluia. Louvado seja o nome santo, Senhor Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Outra coisa importantíssima aqui, e agora isso vai falar direto conosco, que levou eles a cometer esse erro, foi o perigo de baixar a guarda. Quando eu falo baixar a guarda, seria o mesmo que dizer não vigiar. Porque a gente muitas vezes está tão distraído com tantas coisas que acontecem na nossa vida, tanto pessoal, no trabalho, na igreja. Às vezes a gente nem observa o que a gente está fazendo mais, já vai no automático. E às vezes você fala uma coisa que você nem pensa, baixou a guarda. Faz uma coisa que não deveria, baixou a guarda. E o que é que a palavra do Senhor fala? Vigiai o tempo todo, né? Aleluia. Orai sem cessar, não é assim? Por que aqui Deus diz isso? Porque Ele sabe que no momento que a gente baixa a guarda, o adversário vai se aproveitar disso para tentar te derrubar. Louvado seja o nome santo de Jesus. Então, foi isso que aconteceu. Isso torna eles inferiores aos demais? Não, eles eram homens e mulheres, no caso de Miriam. Eles estavam sujeitos a isso. Eles baixaram a guarda, o inimigo usou eles e eles começaram a fazer a fofoca ali de Moisés, né? Essa é a verdade. E aí o que acontece? Deus ouve tudo. Deus vê tudo. Nada escapa aos olhos do Senhor, que são como chamas e estão o tempo todo nos observando. Aleluia. Então, da próxima vez que alguém vier falar do irmão, qualquer que seja o irmão, qualquer que seja o cara, não importa, veio falar para você, meu irmão, fuja de maldição. Não ouve mais isso não, porque se você ouve, você é conivente também com isso. E o que acontece com aqueles dois irmãos? Deus ouve a oração. Eu não vou nem reproduzir aqui a cena, mas vocês viram ali que aconteceu. Houve a necessidade de uma reunião com os três, e os 4 se contado com Deus, né? Deus chamou os 3 na salinha e disse: vem cá, bora conversar agora. E aí falou: ó, existe profeta, verdade aí. Isso já Deus respondendo a pergunta deles, porque eles estavam perguntando se Deus falava com Moisés, se não poderia falar com eles. Aí Deus vai e fala: realmente, se tem profeta no meio de vocês, eu falo com ele mesmo.
posso falar com vocês, era isso que eu estava querendo dizer. Mas com Moisés é diferente. Com Moisés, ele vê a minha forma. Ele fala comigo face a face. Então não venha querer usurpar o seu lugar. Aleluia. Era isso que Deus estava querendo dizer. Você foi chamado para um ministério. Fique no seu ministério. Deus vai te abençoar é nele. Aleluia. Não adianta querer fazer outra coisa. Não adianta querer substituir o irmão naquilo que não é. Deus te chamou para o seu ministério e chamou ele para o dele. E Deus vai abençoar os dois. Aleluia. Louvado seja o nome santo, Senhor Jesus. Então, naquele momento ali, o que acontece? Deus para exercitar, vamos dizer assim, a educação emocional de Miriam, ele faz uma coisa que uma mãe faz com o filho, que é disciplinar. Tudo bem que a disciplina de Deus foi um pouquinho mais, né, assim, mais crítica em relação a Miriam, né? Arão, eu acredito que Deus, e aí é apenas uma figura de linguagem minha, eu acredito que Deus não fez Arão ficar leproso porque ele era sacerdote, né? Então, como é que o sacerdote ia ficar leproso e depois lidar com o povo? Não tinha como, né? Exatamente. Então, por uma questão de logística, vamos dizer assim, né? Tinha que ter o homem para representar a Deus. Então, Deus diz, ó, tá vendo aí Miriam? Olha para ela, Miriam, o Arão. Você poderia ficar assim também. Era isso. Por isso que Arão, quando viu Miriam, branquela, né? Agora com a pele aí já leprosa, ele ficou desesperado. E corre para Moisés, chamando de Senhor, dizendo, ó, não imputa sobre mim esse pecado. Nós pecamos mesmo, perdão aí, né? Mas não deixa que ela fique assim. Moisés, que a Bíblia diz, não são palavras minhas, diz que era o homem mais manso que tinha ali. Ele, depois de passar por tudo isso, você pensa que Moisés, que sofreu a fofoca, que foi injustiçado pelos seus próprios irmãos, foi dizer, Deus, mata ele, mata ela. Não, Moisés fez o contrário, que é o que nós temos que fazer. Aleluia. Moisés vai para o Senhor, dobra o joelho e diz assim, ó, Senhor, perdoa ela, Senhor, né? Aleluia. E provavelmente Deus, por ser amigo de Moisés, ele acaba ouvindo a sua oração. Aleluia. Exatamente, olha, então Deus ouve a sua oração. Você dobrou seu joelho, as pessoas estão falando mal de você, falando mal do seu ministério, estão jogando pedra aí em você, aleluia. Dobra o joelho, fala com o Pai, Ele toma todas as decisões necessárias. Se for para punir, Ele pune, se for para curar, Ele cura, aleluia. Ele liberta, Ele faz o que você não pode fazer, aleluia. O importante é você continuar fazendo o seu trabalho, continuar fazendo, exercitando aquilo para o qual Deus te chamou, aleluia. Que nesses 12 meses nós estamos falando aqui numa mensagem que vai representar o mês de janeiro, né? E serão 12 quarta-feiras, cada quarta-feira representando um mês. Nós começamos 2022 então falando de uma coisa muito importante: como lidar com os irmãos. Primeira coisa, nós já percebemos aqui, é não querer questionar o ministério do irmão. Aleluia. Comecemos esse ano de 2022 sem questionar o ministério do irmão. Você acha que ele, de repente, não é merecedor de estar ali? Fala com o Pai, porque se o Pai colocou ele, é porque o Pai conhece ele melhor do que você. Aleluia. Louvado seja Deus. A outra coisa, aleluia, e agora já a conclusão. Louvado seja o nome de São Jesus. Até peço perdão que eu estou falando assim meio sem dicção por causa da máscara, né? Louvado seja Deus. Mas tem que vigiar. Eu estou falando aqui de vigilância. Se eu não usar máscara, não estarei vigiando, estarei sendo contraditório a mim mesmo. Então, olha, agora é importante, e isso aqui vai trazer esperança para todos nós. Quais são os critérios que Deus usa para abençoar o seu povo? Você sabe o que é que Deus usa como critério, hein? Para te abençoar? Você pode orar, pode jejuar, pode fazer o que for. Se você não fizer isso aqui, essas 3 coisas que eu vou citar aqui, a sua oração vai ser como um sino que retine apenas. Porque você não estará cumprindo o critério que Deus requer para abençoar o seu povo, desde Israel até a sua igreja. Aleluia, louvado seja Deus. E o primeiro critério é a obediência. Alguém que vai questionar isso aqui? Eu acho que não, né? Obediência. Está lá em Deuteronômio 11, 13 a 15. Não vou ler, para que não fique aí mais demorada a mensagem. Aliás, louvado seja Deus. Acho que dá até para ler aqui. Deuteronômio 11, 13 a 15. Até quem achar primeiro pode ler também para a gente ganhar tempo. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Deuteronômio 11, 13 a 15. Essa palavra aqui eu vou ler porque senão vai ficar meio sem sentido depois falar dela. Diz assim, aleluia:
se vocês de fato obedecerem aos meus mandamentos, que hoje lhes ordeno, de amar o Senhor, seu Deus, de o servir de todo o coração e de toda a alma, então, no devido tempo, e olha, atenção a esse detalhe, viu? No devido tempo, darei as chuvas que a terra de vocês precisa, tanto as primeiras como as últimas, para que vocês recolham o seu cereal, o vinho e o azeite. Nos campos darei pasto ao gado, e vocês comerão e se fartarão. As pessoas falam de prosperidade, falam de fartura, falam de riqueza, e esquecem do primeiro critério. O primeiro critério, obediência à palavra de Deus. Isso bate em mim também, porque primeiro o que prega é o primeiro que ouve, entendeu? Quando a gente fala de prosperidade, você está falando de primeiro obedecer aquilo que Deus requer. Você está cumprindo a palavra do Senhor, você está buscando, está se esforçando, está se sacrificando, de repente naquilo que você gosta de fazer, mas que não é agradável ao Senhor, porque se você fizer isso, você será abençoado. É o primeiro critério. Obedeceu, tenha certeza que isso aqui se cumprirá, porque a palavra do Senhor não volta atrás. Aleluia. A outra coisa, segunda, a humildade. Aleluia. 2 Crônicas 7,14. Aleluia. Se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, né, eu virei dos céus e tudo mais. Então você já conhece a palavra, é se humilhar na presença do Senhor. Aleluia. Às vezes a gente pensa, os humilhados serão exaltados, né, diante da sociedade, mas muita gente esquece de se humilhar na presença do Senhor. E é o segundo critério. A gente precisa dobrar o joelho, reconhecer a grandeza, a soberania do Senhor. Enquanto não fizermos isso, nossas orações serão apenas orações. Mas quando nós atermos a esses dois critérios, a obediência e a humildade, você perceberá que as coisas vão acontecer para a sua vida, na sua vida, naturalmente, sem que você fique desesperado. Porque as coisas com o Senhor acontecem de forma fluida, sem desespero. A bênção do Senhor enriquece e não traz dores. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. O último critério, e esse é muito importante, palavras do próprio Jesus. Aleluia. Colocar o reino de Deus acima de nossos próprios interesses. Buscai primeiro o reino dos céus, sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Precisa mais do quê? Se as demais coisas serão acrescentadas, você só precisa buscar primeiro o reino dos céus. É isso, é um requisito. Aleluia. Quando você vai fazer um concurso público, você tem que passar pelo requisito, não é? Aleluia. A irmã até citou aqui um exemplo aí, né? Fez o concurso. Não teve um requisito, irmã, lá, né? Às vezes tem mais de um, tem vários até, né? Aleluia. Para você entrar no emprego, tem um requisito. Tem emprego que exige que você tenha habilitação. Se não tiver, nem adianta querer questionar, não vai entrar. Então, aleluia, para viver o evangelho, para ser servo de Deus, também tem requisitos: obediência, humildade e colocar o reino de Deus acima dos seus próprios interesses. Aleluia. Buscai primeiro o reino dos céus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, glória a Jesus. Para finalizar, louvado seja o nome santo de Jesus, uma mensagem que Deus trouxe ao meu coração, e eu gosto de fazer assim. Eu não me considero profeta não, mas a palavra do Senhor é a profecia. A própria Bíblia já é a profecia, e Deus fala comigo como fala com vocês também. Aleluia. E essa semana Deus falou comigo, e uma mensagem muito importante sobre esse tema. Eu nem sabia que ia ser convidado, mas Deus sabia já, né? Deus já tinha preparado. E essa mensagem, eu disse, mas será que eu vou pregar ela no Spotify? Que eu tenho lá, né, o canal no Spotify, no YouTube. Ou, sei lá, onde será que eu vou pregar essa mensagem? Porque eu não estava sentindo que era para gravar. Mas aí veio o convite. E graças a Deus que foi da parte do Senhor. Por isso, essa mensagem é para você que está aqui nessa noite. Não importa números. Eu pregaria a mesma mensagem, no mesmo teor. Aleluia, no mesmo tom de voz, se tivesse 1 milhão de pessoas aqui, porque é o que Deus me deu. Aleluia, louvado seja o Senhor Jesus. E assim, a palavra do Senhor é o seguinte: o fato dos irmãos de Moisés errarem não os torna menos ou mais servo de Deus, apenas prejudicou a eles e ao povo de Israel. Quando nós falamos ou fazemos algo que não agrada ao Senhor, ainda que Ele nos perdoe, nós teremos que arcar com as consequências dos nossos erros. Por isso, vigiemos o tempo todo, pois o momento mais aguardado de todos os tempos está chegando, e Deus quer que todos nós estejamos com Ele lá na glória. Aleluia. Esse é o convite de Deus para a sua vida. Ó, você errou, pecou,
novidade. Quem é que não peca, quem é que não erra? O importante é você ter a obediência, buscar, se humilhar na presença do Senhor. Buscar sua face, enquanto se pode achar. Ainda dá tempo. Aleluia. Você que de repente está encontrando dificuldade agora, de repente não é aqui, o pessoal que está assistindo lá na internet, está em casa sentindo dificuldade de vir para a igreja. Olha, todos nós tivemos em algum momento dificuldade até de vir para a igreja, até de dobrar o joelho, falar com Deus. Quem nunca passou por isso? Aleluia. Mas uma coisa eu te digo, o mesmo Deus que nos ajudou, nos trouxe aqui para o ano 2022, para estarmos aqui nessa noite, receber essa palavra, sermos abençoados pela palavra de Deus, Ele vai abençoar a quem está passando também por dificuldade. Se está se achando fraco, Jesus é a tua fortaleza, aleluia. Está se achando pequeno, Jesus é grande e te torna grande também, aleluia, aleluia. Sabe uma coisa, enquanto você pensar que é pequeno, é assim que Deus gosta de trabalhar. Porque quem se acha grande é soberbo, e Deus resiste à soberba, aleluia. Então, nessa noite eu te convido a obedecer a palavra do Senhor, se humilhar em sua presença, buscar o seu reino acima dos seus próprios interesses, e você verá a glória do Senhor resplandecendo nos 12 meses desse ano de 2022, amém? Aleluia, assim agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.